Oi pessoal, tudo bom? Vamos para o segundo videozinho então, que trata da parte de estrutura física da escola, tá? Aqui na página 15, 16 e 17 do manual de história, tá? Gente, eu sei que é uma lista grande de questões que nós estamos pedindo ali, mas é para que vocês conheçam o funcionamento da escola, a estrutura da escola e para que nós conheçamos também, tá? Essa mesma lista nós pedimos aos alunos do presencial e do EAD, que é para que o orientador entenda como é a escola. E vocês também. Tem gente que não saiu aí do ensino médio há muito tempo, mas tem gente que já saiu do ensino médio há bastante tempo e só agora está retornando como professor. Mesmo quem saiu há pouco tempo, saiu como aluno do ensino médio. E o aluno ele vê a escola de maneira diferente da que o professor vê. Nenhum aluno vai se preocupar, por exemplo, se os recursos de mídia estão funcionando. Quem se preocupa com estes detalhes são os professores, tá? Então, vocês são os nossos olhos. Nós vemos a escola através de vocês. É por isso que esta parte tem que ser tão detalhada e com muitas fotografias. Eu sei que as fotografias são complicadas porque elas deixam o trabalho pesado, mas depois eu vou dar uma dica de como compactar, né, as imagens e diminuir o peso do relatório que vocês enviam para nós. Então, a descrição da escola, ela também vai iniciar por uma introdução. A descrição da escola foi realizada no dia tal, no turno tal, fui recebido pela supervisora ou pela secretária, se alguém os recebeu para fazer esse passeio pela escola, vamos dizer assim, né, o reconhecimento da estrutura física. Vocês tiveram um acompanhamento ou não? Puderam fazer ele sozinhos? Como é que vocês fizeram isso lá na escola, tá? Então começa por aí. Depois vocês vão pensar a escola lá da rua. Como é que vocês chegam à escola? Como é que é o entorno da escola? É um bairro residencial? É um bairro comercial? O que tem no entorno da escola? Tem comércio? Tem casas? Como é que se chega na escola? A escola é rural, né? Acontece muito, a escola é rural. O que tem nesse entorno? Como é que se chega à escola? Dá para ir a pé? A maioria dos alunos vai a pé, vai de van, vai de ônibus, vem de carro. Por que eu pergunto isso, pessoal? Porque às vezes a gente tem greve de transporte e digamos que um dia vocês estejam dando aula e isso aconteça, vocês precisam prever quantos dos alunos de vocês estarão em aula ou não, né? Se a maioria dos alunos vai a pé, vocês não vão ter problema neste dia por falta de transporte. Essas questões que nós queremos, né, que vocês pensem quando estiver descrevendo a escola. Da mesma forma, ela é murada, ela é gradeada, ela tem cerca, ela tem uma guarita, fica alguém nessa guarita. Como é que é para vocês entrarem na escola? Tem alguém que cuida? Por que eu estou perguntando isso, gente? Por questões de segurança. Pode vir a acontecer de vocês estarem lá na sala de aula e entrar alguém na sala? Como acontece bastante, vocês veem isso nas notícias, né? Então, é isso que nós queremos entender. Essa escola, ela é bem resguardada, vamos dizer assim, de um possível perigo, né? Ou seja, tem muro, não tem, os alunos fogem, não fogem, a gente sabe que isso acontece também. Então, é isso que nós queremos saber, como é que é este entorno, como é que se entra na escola, como é que é o acesso. Tem gente que coloca também, tem câmera vigiando, não tem, quem é que abre a porta para que quem chega na escola possa entrar, né? Então, é esses detalhes que nós queremos. Bom, tem ali dizendo que em todos os setores, todos os itens, nós queremos que vocês reparem em organização, limpeza e conservação, se é arejado, se é iluminado, tá? Então, os corredores são limpos, arejados, bem cuidados, estão bem conservados, tá? Então, por que a gente pergunta isso? Digamos que vocês queiram fazer uma aula à noite num pátio aberto. É possível? Tem iluminação para isso? Tá? Então, às vezes a gente pensa muito na escola durante o dia, mas boa parte de vocês está fazendo estágio à noite, né? Então, a gente tem que pensar nessa escola à noite e o que ela pode vir a oferecer para nós de espaços alternativos. Gente, a aula não é só sala de aula, né? Então, assim, ó,
os espaços da escola são muito interessantes para que nós possamos fazer uma aula de vez em quando diferenciada também, tá? Bom, o que vai perguntar ali? Como são os corredores, áreas de convivência, né? Isso até é lá. Vocês vão observar depois nas observações gerais, lá no estágio 1, vocês observam recreio, merenda, sala dos professores, biblioteca, né? Então, vocês vão visitar estas salas. Vocês vão dizer quantas salas de aula tem. Então, digamos assim, a escola tem 17 salas de aula. Vocês precisam descrever ao menos uma sala. Então, como é que são essas salas por dentro? Vocês vão tirar foto da sala, bom, vocês vão tirar foto de tudo, desde a frente da escola, da entrada da escola, dos corredores da escola, do pátio da escola, tá? Que é para ilustrar o que vocês estão descrevendo para nós. Vão tirar foto de uma sala de aula e vão descrever o que estão vendo, como é que são as classes, né? Como é que são as cadeiras, as carteiras, como dizem, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala classe. Como é que é, então, este entorno, a sala de aula. Por que eu pergunto do entorno à sala de aula? Porque às vezes do lado da aula da gente, do lado da sala, tá tendo aula de educação física. Então, ou então é a sala de artes, às vezes acontece o pessoal fazer dança, ter música. Isso atrapalha ou não atrapalha a sonorização da aula, né? Então, é isso que vocês vão descrever. O quadro é branco, o quadro é com giz. Por que eu pergunto isso? O quadro é de vidro, porque o quadro é lousa eletrônica, né? Então, por que eu pergunto? Porque às vezes vocês têm que pegar pincel para escrever no quadro branco e não estão habituados. Então chega lá na aula, a turma tá lá no 6º ano, faceiro a mil, e vocês esqueceram lá de pegar o pincel e tem que deixar eles sozinhos para ir buscar. Não pode, né? Então, vocês precisam saber os recursos que as salas de aula oferecem. Da mesma forma que está perguntado ali se as salas têm cortina. O que a Juliane enlouqueceu e quer saber se a sala tem cortina? Claro, gente. Vou passar um vídeo, vou passar um PowerPoint de tarde e o sol tá batendo na janela e não tem cortina. Ninguém vai ver nada. Então, vocês precisam entender as salas para poder pensar como professores, né? Então, se eu quiser usar um vídeo ou um PowerPoint numa turma da tarde que não tem cortinas, ou eu troco de sala, ou eu tenho que pensar um plano B, botar um papel pardo nas janelas, enfim, tá? É isso que eu quero que vocês pensem ao descrever a estrutura física da escola. Vamos ver lá na página 16, vamos continuando lá. Outra coisa que nós perguntamos, quando chove, o período é adiantado? Gente, por que a gente pergunta isso? E olha, isso acontece todo semestre. Ju, cheguei lá para dar minha aula, choveu e eles adiantaram o recreio. Então, meu período que era no 4º período, ou 4º tempo, como chamam também, foi adiantado e aí eu não pude dar a minha aula. Então, chove, eles ficam dentro da sala, adianta o recreio, não adianta. Quando falta professores, o professor do 2º período não veio e a minha aula era no 3º. Eu vou ser avisado de que o meu período vai mudar? Não, pessoal, raramente. Então, essas coisas vocês precisam saber, tá? Para poder pensar como professores. Então, essa descrição vocês estão fazendo muito mais para vocês do que para mim. Eu enxergo a sala, eu tô vendo lá o colégio junto com vocês, mas sem dúvida, conhecer a escola onde vocês estão fazendo estágio é fundamental para fazer um estágio bem feito. Vocês não vão usar isso ainda lá no estágio 1, mas este mesmo texto que vocês estão construindo no estágio 1 vai ser usado para o estágio 2, para o estágio 3 e para o estágio 4, tá? Vocês só vão atualizar ele ao longo dos estágios, mas é o mesmo texto. Então, ele já tem que estar correto desde o estágio 1, tá bem? Com fotos. Então vai perguntar lá também, os estagiários, eles têm que ter um local para assinar o registro de que estiveram lá, porque lembrem que depois vocês vão pedir para que assinem aquelas folhas comprovando, né, que vocês estiveram. E aí, como é que vai se fazer o controle disso, né? Então também assim, qual o número de salas, onde é que ficam as salas do setor administrativo, vice-direção, supervisão. Por que eu pergunto? Se vocês tiverem que encaminhar um aluno que está com dor de estômago
Vocês têm que saber para onde encaminhar, vocês têm que saber se o aluno está indo para a sala correta, tá? Mas eles sabem, não, mas vocês têm que saber também, tá? Desculpem. Tem xerox, né, na escola. Essa cota de xerox os professores têm, vocês depois lá nos outros estágios vão poder usar, né? Como é que é a sala dos professores? Gente, a sala dos professores, bom, lá nas observações gerais vocês inclusive vão passar, né, durante 3 dias vocês vão acompanhar lá a sistemática da sala dos professores. O que tem, o que ela oferece para o professor? Então tem um sofazinho, tem mesa com cadeiras, ó, rinite. Tem computador, tem café, tem um bolinho, tem... O que tem para oferecer, né? Agora só que falta. Como é que é a biblioteca? Gente, a biblioteca é muito importante. Muito importante. Às vezes a gente olha aquele monte de livros na biblioteca e diz, nossa, a biblioteca tem 500 exemplares em história, daí nós vamos lá ver, são livros didáticos, antigos, tá? Não que o livro não seja um recurso, o livro didático, mas eu quero saber o acervo. Se o aluno quiser fazer uma pesquisa que não seja em livro didático, ele tem como, né? Tem lugar na biblioteca para vocês levarem a turma inteira e fazer um trabalho lá? Como é que é a biblioteca? O que mais tem na biblioteca? Tem mapas para vocês poderem usar na sala de aula? O que oferece essa biblioteca? Então, tem aqui também todos os quesitos que vocês têm que anotar lá da biblioteca. Da mesma forma que a sala de informática. Tem sala de informática na escola, ou de multimídia, enfim, né, multimeios. Quantos computadores tem? Então, eu quero levar a minha turma para fazer um trabalho de pesquisa online. É possível? Vão ficar 2 alunos por computador? Ou tem computador, mas não funciona? Tem alguém para atender? Precisa reservar com antecedência? Com quanto tempo de antecedência? E da mesma forma, né, tem sala de audiovisual ou tem auditório para onde eu queira fazer uma aula diferente. Funciona o DVD, funciona o retroprojetor, funciona a TV. Pessoal, é bem comum, mas bem comum preparar uma aula super legal e passar um vídeo e chegar lá, vocês colocam o pendrive no audiovisual da escola e não é compatível e corrompe o arquivo. E aí a aula de vocês, o plano A vai pro brejo, né? Tem que ir lá pro plano B, leva eles de volta para a sala, aquela confusão, decepção. Eles, né, ficam, puxa, criaram uma expectativa, então tem que testar com antecedência. Ah, não, eu levo o projetor para a sala de aula. Aí a pessoa esquece a extensão. Aí a pessoa esquece o T, né? Para fazer. Não dá, pessoal. Tem que pensar nessas coisas antes. Às vezes vocês estão aí e tem turmas que vocês estão descrevendo, que estão vendo aí que tem 30, 40 alunos. Deixar 40 alunos de 11 anos de idade sozinhos para ir buscar uma extensão? Não, né? Não. Então, tem que pensar nessas coisas antes de fazer, tá? Da mesma forma, como é que eu reservo o data show? Como é que reserva a TV se eu quiser usar o rádio? Enfim, tá? Então, é isso que nós estamos pensando. Sempre pensando, eu, professor, usando essa sala, usando esses materiais. É esse pensamento que eu quero que vocês tenham ao fazer essa descrição, tá? A sala dos professores a gente descreveu. O ginásio, então, como eu disse antes já, né, pra vocês, é perto das salas, não é. O ginásio é iluminado, não é. Então, tem uma aula lá do lado da minha, estão cantando, estão fazendo uma ginástica laboral lá, né? E aí, como é que eu vou dar aula de história, tá? Então, é isso que eu quero saber. A pracinha, né? Eu também pergunto ali, né? A pracinha fica perto, porque às vezes o horário do recreio da educação infantil, ele é diferente do fundamental e do médio, né? E às vezes eles têm um recreio bem ao lado das salas de vocês. É nesse sentido que eu quero que vocês observem, se esses espaços eles acabam prejudicando a aula ou não. Banheiro feminino e masculino são no mesmo prédio? Qual é a regra da escola em relação ao uso do banheiro?
Então, assim, tem escolas que tem o cartão, né? Então, o aluno quer ir ao banheiro, ele ganha o cartão, e outro aluno só pode usar, né, ir ao banheiro também quando aquele voltar e devolver o cartão. Existe isso na escola de vocês, ou às vezes é a própria chave dos banheiros, né? Leva a chave, devolve a chave, enfim, fica com o professor. Pode ir ao banheiro depois do recreio, na maioria das escolas não, né? A não ser que seja alguma, vocês vejam, né, que tem uma necessidade de fato do aluno ir. Os banheiros masculino e feminino são para o mesmo lado, porque às vezes acontece, né, de um menino e uma menina quererem ir ao banheiro. Estão indo mesmo ao banheiro, né? E aí também todo mundo aqui foi aluno e daí já aproveita e vai no bebedouro. A gente também fez isso, né? Pedia para ir ao banheiro, dar uma passeada, achava bem legal aquilo. Depois voltava. Então, vocês mais ou menos têm que saber onde é que é o banheiro para calcular e pensar, puxa vida, mas o João tá demorando, né? E a Juliane que não volta mais, né? Então, vocês precisam saber onde é que ficam os banheiros para controlar